Empresas de commodity, elas são inerentemente cíclicas. Total. Então é muito natural que depois de um ciclo como a gente teve, né, 20 até 22, que o caminho se reverta agora, né? Então não sei, eu particularmente acho que é o momento de esperar um pouquinho. Em relação a outras commodities, petróleo, por exemplo, PetroRio, você gosta? Siderúrgicas, assim, você acha que... Agora, Lu, essa questão de commodities, porque a China solta os resultados. Aí depois fala, mas a gente não vai mais, né, não quer mais importar o Brasil, no agro, o maior exportador aí da China. O que você acha, as commodities ainda estão valendo a pena? Difícil tentar prever, né? Mas acho que a gente veio de um ciclo de muita alta, assim, preços que a gente nunca tinha visto antes. Eu acho que a tendência é muito mais contrária agora, muito mais de queda. Você vê, tava na AgriShow outro dia e também o pessoal lá tá meio, não digo pessimista, mas Vale, tá realizando estoque, né? Não, tô falando mais de commodity mesmo, milho, soja, enfim. Sim, de batendo agro, papo. né? Eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu sempre gosto de aprender, sempre gosto de escutar, principalmente, porque tem sempre alguma informação valiosa. Então, percebi ali que o pessoal, por exemplo, não está procurando tanto investimento no campo, provavelmente não vai ter tantas vendas de maquinários como foi no ano passado, porque o pessoal já investiu, quer dizer, a produtividade no campo hoje está muito maior, né? Então, acho que o pessoal agora está dando uma realizada nos estoques que fizeram aí nos últimos anos, né? Então, não sei, eu particularmente acho que é o momento de esperar um pouquinho. Em relação a outras commodities, petróleo, por exemplo, PetroRio, você gosta? Siderúrgicas, assim, você acha que... Tem muita gente me pergunta, tá valendo a pena, ainda vale comprar? O que você acha, Lu? Não acompanho, honestamente não acompanho, assim, Foge totalmente do perfil de vocês, né? Apesar de serem setores excelentes para dividendos, né, a gente tem que pensar que empresas de commodity, elas são inerentemente cíclicas. Total. Então é muito natural que depois de um ciclo como a gente teve, né, 20 até 22, que o caminho se reverta agora, né? E obviamente quando a gente está olhando para commodity, é muito importante que a empresa seja eficiente em custos. Porque no momento que as commodities estiverem lá embaixo, você precisa ser eficiente para mostrar algum resultado. E são empresas que tendem a não distribuir dividendos nestes períodos, por longos, esse período pode durar anos, inclusive. Então... Petróleo e minério é um setor muito específico e cíclico pra caramba, né, Lu? Apesar de serem excelentes empresas. Sim, né? a Mas Vale é ótima. Para quem está começando, é muito mais fácil você analisar uma empresa de energia, por exemplo, do que você estudar uma Petrobras ou uma Vale, né? Apesar de que eu tenho Petrobras na carteira, eu comprei na pandemia, eu comprei início de 21, mas não acredito que os dividendos serão na magnitude que a gente viu em 2022, de maneira alguma, né? Tinha muito dividendo lá que era de não recorrente, ou seja, venda de ativos, né? Como a gente já sabe que muito provavelmente esse movimento de venda de ativos vai se desacelerar no governo atual, e a Petrobras é uma empresa midiática para o governo, quer dizer, quando você consegue mexer alguma coisa na Petrobras, você mexe ali no bolso do consumidor, ou seja, isso é eleitoreiro. Então, acho que ali a bagunça está um pouquinho maior. Uma das coisas que eu gostei de ver, por exemplo, nessa Assembleia da Petrobras, foi, eu acho que uma tentativa de acionistas minoritários de fazer uma mediação com o governo. Quer dizer, o governo está dado, essas são as diretrizes, o que a gente pode tentar fazer para agradar, chegarmos no meio termo, né? Então, acho que essa deliberação que foi feita com o dividendo, legal, vamos manter o dividendo que foi aprovado, mas ao invés de pagarmos tudo de uma vez, vamos reter para investimentos e pagar em 3 parcelas. Ok. Foi menos pior do que era esperado, né? Aliás, acho que foi bom. Falando nisso, Lu, você acha que o governo Lula tá menos pior do que o esperado? As pessoas às vezes me perguntam, eu falo, olha, eu esperava algo pior. Não tá bom. Mas eu acho que... Mas também não tá ruim. Não está péssimo como eu achei que poderia ser. Tá ruim, digamos. Tá ruim como todos haviam previsto. Sim. Quer dizer, não teve algo ruim além daquilo que já era imaginado pela oposição, quem quer que seja, né? Ele tá fazendo exatamente tudo aquilo que ele disse que faria, exceto a picanha e a cervejinha. Tá fazendo tudo aquilo que ele disse que faria nas eleições, né? Que muitos economistas optaram por... Não, imagina, vai ser muito mais um Lula 1 do que um Dilma. E tá dilmando, né? Tá dando uma dilmada, né? Inclusive,
assim, a gente paga o salário da Dilma justamente pra ter esses memes maravilhosos na internet, né? Voltou o nosso stand-up, velho. Não, Se ela ela não- montasse um stand-up, a ia Dilma- lotar aqui na Paulista, A aqui em São Paulo. Dilma, não, ela, putz, não é por, assim, 200 mil Não, reais, eu acho. é né? a Dilma comediante mais bem paga do Não, a mundo, Dilma, né? ela não entende que a pessoa fala inglês, aí ela tenta entender, aí... Mas o Lula deu uma dessas aí também, que não entendeu o que falava e tudo mais. Tem que ter sei lá, um Não, coach. na verdade o Lula entendeu, ele tentou fugir, acho que foi em Portugal isso. Foi. Uma jornalista de Portugal, foi, né, até o Bruno tá confirmando aqui, fez uma pergunta pro Lula, não lembro exatamente o assunto Aí agora. o Lula é esperto, foi né? que ele falou, Tenta dar uma... ele tava se unindo com a China, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que foi, mas o Lula fugiu da pergunta da... Falar nisso, Você pessoal... lembra o que era, Bruno? A pergunta? Não lembra? Mas enfim, o pessoal aí de casa vai só dar uma pesquisada no Google. Agora... Né, e falar nisso, só cortando o André, tem muita gente perguntando do dólar. Carol, o dólar morreu, o que acontece com o dólar? Pessoal, é o seguinte, o Lula assinou alguns acordos aí com a China, né? Aonde eles, um dos acordos foi o seguinte, a gente vai, né, exporta para vocês no yuan, que é a moeda lá da China, e vamos tentar fazer uma comunicação entre Brasil e China. E aí a gente tira o dólar, né, claramente, dessa questão da transação de câmbio. Só que tem um problema. A União Europeia, inclusive os Estados Unidos, falou o seguinte, boa sorte para vocês. Porque a União Europeia e os Estados Unidos ainda são muito fortes. Né? E muito provavelmente tem muito empresário, só falta o Lula perguntar. Mas os empresários estão de acordo? Que vai ter empresário que vai falar que não. Então, para mim, o dólar não acabou. O dólar, na minha visão, ainda continua sendo uma reserva muito forte e de valor. Então, pessoal que pergunta bastante, só para esclarecer. Não, e também é muito Agora- pontual essa questão, né? Brasil e China é muito, muito pontual, não é isso que vai fazer o dólar deixar de ser a moeda mais forte do mundo. É claro que a China tá querendo avançar, E tá avançando, Lu? né? E, Carol, fazendo acordos, a Argentina assinou um acordo agora, o Brasil já assinou, outros países também, mas eu não vejo isso errado. Eu acho que eles têm que defender, a China tem que defender a moeda dela, o Brasil tem que defender a moeda Mas dele. eles tentaram fazer aqui, né? A Argentina tentou fazer isso com o Brasil em 2008, se não me engano. Ah, 2018. Deus... Ah, E não deu certo, não deu assusta certo muito, sabe que isso. o que mais Na me moeda assusta... única não dá, o Brasil e a O que Argentina. mais me assusta é essa tentativa de argentinização, copiar o que foi feito na Argentina como se fosse qualquer parâmetro de sucesso, né? Pelo amor de Deus, isso me preocupa bastante. Vou pedir pra você já ir de casa, aperta o botãozinho de curtir, ajuda muito a gente a manter esse canal pra você. Se você gosta da Luiz Barsi, se você gosta da Carol Dias, de mim, do Irmãos Dias Podcast, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo e vai ajudar muito a gente.